Ei pessoal, tudo bem? Eu vou explicar para vocês a matéria da última aula sobre ação civil pública, que algumas pessoas perderam, teve gente que estava passando mal, não pôde ir para a aula, então eu vou fazer um resumo para vocês, tá? Na última aula a gente falou sobre a ação civil pública, que é a Lei 7347 de 85. Nós vimos o caput do artigo 1º, que eu vou colocar na tela para vocês, que fala o seguinte, vou ler aqui também. Regem-se pelas disposições dessa lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. 2 pontos. Então, a gente dá uma paradinha aí. Por quê? Porque eu queria falar primeiro sobre o dano moral. Aqui no caput fala que é possível responsabilização por dano moral coletivo. E o que seria o dano moral coletivo? Então, na verdade, o dano moral coletivo tem umas 5 etapas. A gente consegue resumir a história do dano moral em 5 etapas. A primeira etapa é antes da Constituição de 88. Antes da Constituição, os juízes consideravam imoral pedir dano moral em uma ação. Por quê? Porque eles falavam que colocar o preço, um valor na sua moral seria imoral. Então, não havia concessão de indenização por dano moral. Depois veio a Constituição de 88. Com a Constituição de 88, lá no artigo 5º, o dano moral ele se tornou direito fundamental. E aí a jurisprudência teve que mudar. Então eles começaram a conceder sim indenização por dano moral. Só que eles entendiam, e até para conseguir quantificar o valor da indenização, eles entendiam que dano moral era dor, tristeza, mágoa, depressão. E quanto mais triste a pessoa tinha ficado, maior seria a indenização. Só que com o tempo, a doutrina e a jurisprudência, eles começaram a ver que analisar e conceituar o dano moral como tristeza, mágoa, depressão, não conseguia abarcar todas as situações em que há dano moral. Então, por exemplo, uma pessoa em coma que sofre algum tipo de abuso, essa pessoa sofre dano moral, mas a pessoa não conseguia manifestar dor, mágoa, tristeza. Uma pessoa desmaiada que sofre qualquer tipo de lesão ou abuso por parte de outras pessoas, ela sofre dano moral, mas ela não está manifestando dor, nem tristeza, ela está desmaiada. E aí, como é que faz? Então, a doutrina veio na frente da jurisprudência e conceituou o dano moral como uma lesão a direitos da personalidade. E aí ficou mais claro, porque aí sim fica mais fácil de entender quando acontece uma lesão extrapatrimonial, uma lesão moral. Então, o que é o dano moral? Uma lesão a direitos da personalidade. Por exemplo, ao nome, à imagem, à honra, ao próprio corpo. Então, aqueles direitos da personalidade que são tratados ali a partir do artigo 11 do Código Civil, tá? E aí a doutrina continuou evoluindo, porque aí eles falaram assim, dano moral não é a dor, mágoa, tristeza, depressão. Dano moral é uma lesão a direitos da personalidade e a mágoa, a tristeza e a depressão são consequências do dano moral. Então, a pessoa, por sofrer uma lesão a direitos da personalidade, pode ficar triste ou não, né? Mas o que importa é, houve ou não lesão a direitos da personalidade. Depois, tanto a legislação civil quanto o STJ, na súmula 227, estabeleceram que os direitos da personalidade são extensíveis às pessoas jurídicas no que couber. Então, o que a pessoa jurídica
pode pegar aí dos direitos da personalidade. Então, um exemplo, o nome. A pessoa jurídica tem um nome, ela tem uma imagem dentro da sociedade. Se essa imagem for lesada, a pessoa jurídica tem direito a pedir indenização por dano moral, né? Então, além da legislação civil, isso foi simulado pelo STJ. E aí a gente chega na última fase para a gente entender o dano moral coletivo, na quinta fase. Então, a primeira fase é o dano moral, ele não era passível de reparação antes da Constituição de 88. Segunda fase, com a Constituição de 88, o dano moral ele se tornou um direito fundamental e passível de reparação. Mas a jurisprudência ainda não entendia muito bem o dano moral e conceituava o dano moral como dor, mágoa, tristeza. Depois houve uma evolução jurisprudencial e de doutrina e nós entendemos o dano moral como uma lesão a direitos da personalidade. A quarta etapa, o dano moral, ele também pode ser reparado com relação a pessoas jurídicas, porque os direitos da personalidade foram estendidos às pessoas jurídicas no que é possível. E a quinta fase é o dano moral coletivo. Então, o dano moral coletivo é uma lesão a direitos da personalidade de coletividades. Então, se, por exemplo, nós temos um programa de televisão que ofende um determinado grupo da sociedade, que é preconceituoso ou que discrimina, isso vai lesar essas pessoas extrapatrimonialmente. Então, pode lesar a honra dessas pessoas, a dignidade humana delas, enfim. Então, nesse caso, seria cabível, por exemplo, o dano moral coletivo, né? A gente tem vários casos de dano moral coletivo. Na Justiça do Trabalho tem muito com relação ao trabalho escravo. Quando nós temos trabalho escravo, isso não é uma lesão só às pessoas que são tratadas como escravas. Isso é uma lesão a toda a sociedade brasileira. Isso fere a dignidade humana, que é um fundamento da República Federativa do Brasil. Isso é péssimo para todo mundo e é uma hipótese de dano moral coletivo. Algumas empresas já foram processadas e condenadas a pagarem, dentre outras coisas, indenização por dano moral coletivo por uso de trabalho escravo. Então, a gente tem vários casos, né? Então, dano moral coletivo é uma lesão a direitos da personalidade de uma coletividade. Até aí, então, tudo ok? Agora, a gente tem uma diferença também entre o dano moral individual e o dano moral coletivo com relação à natureza da sua reparação. Porque o dano moral normal, esse que a gente vê todo dia, individual, ele tem uma natureza compensatória. Então, quando o Poder Judiciário concede indenização por dano moral, é uma tentativa de compensar pela lesão extrapatrimonial que a pessoa sofreu, uma tentativa de ressarcir. Então, tem essa natureza. Já no dano moral coletivo, é diferente, porque, em primeiro lugar, a indenização por dano moral coletivo, ela não vai para a pessoa lesada, ela vai para um fundo que está regulado no artigo 13 da Lei de Ação Civil Pública. Eu vou colocar o artigo na tela para vocês lerem também, mas vou ler aqui na lei. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um conselho federal ou por conselhos estaduais, de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados, tá? Então, o dinheiro, a indenização, ela vai para um fundo quando a gente fala de dano coletivo. Então, a natureza da indenização por dano moral coletivo,
ela não é ressarcitória, compensatória, porque não está compensando aquelas pessoas. É uma natureza punitivo-pedagógica. Então, quando um dos legitimados, né, para propor a ação civil pública pede uma indenização por dano moral, ele vai pedir um valor alto na tentativa de inibir que o causador do dano continue praticando aquelas condutas. Então, tem que ser um valor expressivo para realmente ter esse caráter pedagógico e punitivo, tá? Então, com relação a dano moral, a gente fecha nisso aí, foi o nosso resumo. Agora, continuando, a gente viu também em sala o artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública. O artigo 1º, ele traz os objetos, né, da ação civil pública, de uma possível ação. Então, a gente tem aqui como objetos o meio ambiente, que é aquele bem difuso por excelência, consumidor. Então, a gente tem muitas ações civis públicas com relação ao consumidor, então, poluição sonora, propaganda enganosa, né? Então, são lesões aos consumidores e é claro, né, bem evidente que esse tipo de ação, essa conduta lesiva, ela lesa um grupo grande de pessoas. A propaganda enganosa que passa numa televisão, por exemplo, em rede nacional, lesa uma quantidade que a gente não consegue nem mensurar, né, de pessoas. Aí seria um direito difuso, porque o grupo é indeterminável, né? Então, meio ambiente, consumidor, há bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, quando a gente tem lesões a bens artísticos, históricos, isso lesa também a sociedade, porque esses bens fazem parte do patrimônio da sociedade. Então, eles são protegidos pela Lei de Ação Civil Pública também. É uma forma processual de proteção a esses bens. 4. A qualquer outro interesse difuso e coletivo. E aí vem uma cláusula aberta, abertíssima, né? Porque qualquer direito difuso ou coletivo, em sentido estrito, são passíveis de proteção pela Lei de Ação Civil Pública. Então, ampliou bastante, ao infinito, o rol de possibilidades aqui para ser objeto de ação civil pública. 5. Por infração da ordem econômica. Então, por exemplo, os cartéis. Realizar, né, essa conduta de cartéis, isso lesa a ordem econômica. É uma conduta proibida. Então, a gente poderia entrar com uma lei de ação civil pública. A gente que eu falo não é a gente individualmente não, tá? São os legitimados que estão lá no artigo 5º, porque a gente tem um rol específico de legitimados para entrar com a ação civil pública. O cidadão não pode ajuizar uma ação civil pública, ele pode ajuizar uma ação popular e não uma ação civil pública, só para lembrar, tá? Inciso 6º, a ordem urbanística. E aí a gente tem muito caso de loteamento irregular que lesa a ordem urbanística e aí é cabível uma ação civil pública. Inciso 7º, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Então, já teve um caso de um pastor que escreveu um livro falando mal de religiões de outras pessoas. E, nesse caso, o Ministério Público da Bahia ajuizou uma ação pedindo também o dano moral coletivo, porque o Brasil ele é um estado laico. Nós podemos professar a religião que nós quisermos e ter a convicção política e ideológica que nós quisermos, mas nós não temos direito de violar a religião e as convicções das outras pessoas. Então, nós professamos a nossa e temos que dar a liberdade de respeitar a do próximo também, tá? Se houvesse desrespeito, é cabível uma ação civil pública. Inciso 8º, ao patrimônio público e social, que é muito usado quando a gente encontra
desvio de verbas públicas, licitações irregulares e tal. E aí vem o parágrafo único, que é muito importante porque ele traz uma exceção a esse rol de direitos coletivos que a gente viu até agora, coletivos em sentido amplo. Então, o parágrafo único fala o seguinte: não será cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Esse parágrafo único ele foi acrescentado por uma medida provisória. Medida provisória não é formalmente uma lei, né? Então, foi excluído da esfera de proteção da Lei de Ação Civil Pública a lesão a direitos de coletividades, de grupos, de pessoas, quando envolve tributos, contribuições, FGTS, etc. Então, tem que ficar bem atento a essa exceção, tá? Então, porque se a gente for raciocinar, a gente pensa, tributo, abrange uma grande quantidade de pessoas? Sim. É interesse de um grupo? Sim. Então, seria direito coletivo? Sim. Mas a lei não, a medida provisória trouxe uma exceção nesse caso, tá? Aí depois nós vimos que no artigo 2º dessa lei, a gente tem o local onde deve ser proposta uma ação civil pública. E qual é o local, então, da propositura de uma ação civil pública? O foro competente. O foro competente é o local do dano. Então, tranquilo, não tem muita dúvida aí não. Vamos ler o artigo. As ações previstas nessa lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. E aí vem o parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas, que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Então, para evitar a propositura de várias ações com o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir, esse juízo ele se torna prevento. Depois, nós vimos no artigo 3º sobre a tutela cominatória. O que é isso? A ação civil pública, ela pode ter por objeto, além da indenização em dinheiro, uma obrigação de fazer ou não fazer. O texto da lei pode gerar alguma confusão, porque ele fala o seguinte: a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Então, ele usa só a palavra ou. Então, indenização em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer e não fazer. Mas, na verdade, leiam e/ou, porque numa ação civil pública a gente pode ter, ao mesmo tempo, o pedido de uma indenização em dinheiro, de uma obrigação de fazer e de uma obrigação de não fazer. Pode ter tudo ao mesmo tempo. Pode ser só uma indenização em dinheiro? Pode. Pode ter indenização de dinheiro e obrigação de fazer? Pode também. Então, um legitimado juiz uma ação civil pública para indenizar determinado dano material que ele causou, como a poluição, por exemplo, ambiental, poluiu um rio, desmatou a margem do rio, então indenizar aquilo que é irreparável, e uma obrigação de fazer, por exemplo, reflorestar a margem daquele rio, as margens do rio, e também, às vezes, uma obrigação de não fazer, não poluir mais aquele local, né? Então, uma ação pode ter por objeto indenização em dinheiro e a tutela cominatória. Então, tutela cominatória é exatamente isso, obrigação de fazer e não fazer, tá bom? Depois, lá no artigo 4º dessa lei, a gente vai ver sobre a cautelar. Então, é possível entrar com uma ação cautelar no caso de uma ação civil pública,
Para quê? Para evitar que o dano aconteça. E é até muito melhor, né? A gente evitar que o dano aconteça do que depois tentar reparar o dano. Que muitas vezes o dano, depois que ele acontece, ele é irreparável. Então, as pessoas podem tentar diminuir os seus efeitos, mas às vezes não tem como desfazer aquele dano. Então, uma cautelar, se for possível, ela é inclusive muito mais eficaz. Então, a gente está falando aí de uma tutela inibitória para inibir que o dano aconteça, evitar que aquele fato lesivo ocorra. Então, o que está falando no artigo 4º? Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins dessa lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico. Ok? Então, fica aí a informação da cautelar, que também é cabível nesse tipo de ação. E por último, nós vimos em sala de aula o artigo 5º. O artigo 5º ele vai tratar dos legitimados para propor a ação civil pública. Esses legitimados, eles estão em rol taxativo. Então, são só esses aqui que podem propor ação civil pública. Quais são os legitimados legais para a propositura de uma ação civil pública? Primeiro, o Ministério Público. O próprio Ministério Público foi quem teve a iniciativa da criação de uma lei que pudesse proteger interesses difusos e coletivos. Então, o Ministério Público é o legitimado por excelência. Inclusive, o Ministério Público ele não precisa comprovar pertinência temática. E o que é isso? Que o tema da ação, o objeto da ação, tem a ver com as suas funções institucionais. Ele pode ajuizar uma ação civil pública para proteção de quaisquer desses interesses que estão aqui no artigo 1º da lei, tá? Em seguida, a gente vem com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública está lá no artigo 134 da Constituição, que ela é formada com o intuito de defesa de interesses, tanto individuais como coletivos, né, das pessoas necessitadas. Então, a gente tem aí algo mais específico. A Defensoria Pública, ela visa a proteção dos interesses dos necessitados, sejam individuais, sejam coletivos. Então, para a Defensoria Pública juizar uma ação civil pública, ela precisa comprovar que aquela ação civil pública vai beneficiar também os necessitados, ainda que ela proteja e tutele não necessitados ao mesmo tempo, ok? Agora, inciso 3º, fala também que os entes federativos são legitimados para ajuizar a ação civil pública. Então, tá lá, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem ajuizar a ação civil pública. Por isso que direitos coletivos são muito importantes nessas provas que as pessoas costumam fazer de concurso para advogado municipal, né, procurador municipal ou estadual, porque esses entes eles podem ajuizar uma ação civil pública, então é necessário entender a disciplina. 4. A autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista também são legitimados para ajuizar uma ação civil pública, ok? Inciso 5. A associação que, concomitantemente, esteja constituída há pelo menos 1 ano nos termos da lei civil. Então, aqui a gente tem a possibilidade de uma associação privada ajuizar uma ação civil pública. Pode? Pode, mas tem que cumprir 2 requisitos. O primeiro é essa pré-constituição, há pelo menos 1 ano nos termos da lei civil.
E o segundo requisito é a pertinência temática. Então tá lá. Inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Fala o seguinte, então. A associação privada pode ajuizar a ação civil pública desde que preencha 2 requisitos. Primeiro, pré-constituição, há pelo menos 1 ano. Segundo, ter pertinência temática. Não significa que ela tenha que ter lá no seu estatuto social, enfim, todos essas finalidades, não. Então, proteção ao patrimônio público social, meio ambiente, o consumidor, etc. Não precisa ser tudo junto, não. O que a lei quis dizer é o seguinte: se a gente tem uma associação privada que visa tutelar, por exemplo, os direitos indígenas, ela não pode ajuizar uma ação coletiva por danos coletivos em sentido estrito a trabalhadores de uma empresa X, porque eles não são indígenas. Então, tem que ter pertinência entre a sua finalidade institucional, o motivo pela qual ela foi criada e o objeto da ação. Então, uma associação que visa proteger os direitos indígenas, ela pode ajuizar uma ação civil pública? Pode, desde que essa ação seja para proteger e tutelar os direitos indígenas. Uma associação que visa a proteção do meio ambiente, ela pode ajuizar ações civis públicas que envolvam a proteção do meio ambiente, entendeu? Então, tem que ter pertinência temática. E nós paramos por aí, na nossa última aula. Então, a matéria da nossa prova vai ser só até aí, ok? Eu espero que esse vídeo consiga ajudar vocês a estudar para a prova e eu estou à disposição para tirar dúvidas que vocês tiverem, ok? Meu e-mail vocês já sabem, é só perguntar. Um abraço para todos, tchau!